Há silêncios que pesam mais que qualquer veredicto. E naquela noite, quando o relógio marcou 00:37, eu entendi que alguns processos nunca prescrevem, nem mesmo depois da morte. Meu escritório estava mergulhado na penumbra. A luz amarelada da luminária de mesa desenhava sombras longas sobre pilhas de autos antigos, processos arquivados, causas esquecidas pelo mundo, mas nunca pela consciência. Eu estava ali, sozinho, revisando um caso que me tirava o sono há semanas quando ouvi. Não foi um som comum. Foi um ranger da porta que não deveria estar destrancada. Foi o peso de passos que não deveriam existir. E então, diante de mim, surgiu a figura de um homem vestido com roupas simples, gastas pelo tempo. Não pelo uso, mas pela eternidade. Ele não disse nada nos primeiros segundos. Apenas me olhou com aqueles olhos que eu conhecia bem. Olhos de quem carrega uma injustiça tão profunda que nem a morte conseguiu apagar. Eu deveria ter sentido medo. Qualquer pessoa sentiria. Mas quem trabalha com a justiça espiritual aprende cedo que o medo é apenas a ignorância diante do desconhecido. E eu já conhecia aquele desconhecido. Ele se aproximou da cadeira em frente à minha mesa, mas não se sentou. Ficou ali, de pé, como se ainda aguardasse permissão para ocupar seu lugar, mesmo que esse lugar fosse o de réu, de testemunha ou de cliente. "Doutor", ele disse, e sua voz era rouca, carregada de uma tristeza que atravessava mundos. "Eu preciso reabrir um processo que foi encerrado em vida, mas que nunca foi julgado pela verdade." Peguei minha caneta, abri o bloco de anotações. Já sabia que aquela noite seria longa. "Qual é o seu nome?" perguntei, mantendo o tom profissional, embora meu coração já acelerava com a percepção de que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Ele hesitou, como se pronunciar o próprio nome fosse reviver uma dor insuportável. "Eu sou Augusto Mendes. Morri há 8 anos, mas meu filho está morrendo agora, e ele está morrendo acreditando que destruiu a vida do irmão por minha culpa. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí." Augusto continuou, e cada palavra sua parecia escavar o chão sob meus pés. Ele me contou que tinha 2 filhos, Rafael e Miguel. Desde pequenos, os 2 eram diferentes como água e fogo. Rafael, o mais velho, era meticuloso, estudioso, sonhava em ser juiz. Miguel era impulsivo, aventureiro, vivia no limite entre o certo e o errado. Augusto amava os 2, mas sempre teve um medo secreto, que Miguel se perdesse. E foi exatamente isso que aconteceu, ou pelo menos foi o que todos acreditaram. Há 10 anos, uma joalheria no centro da cidade foi assaltada. 3 homens encapuzados, armas, violência, um segurança morto. As investigações apontaram para Miguel. Testemunhas disseram tê-lo visto próximo ao local. Um comparsa delatou seu nome em troca de redução de pena. As evidências eram frágeis, mas suficientes para um júri popular condená-lo. Rafael, que na época já era promotor de justiça, foi designado para o caso. Augusto implorou ao filho mais velho que investigasse a fundo, que não aceitasse as aparências. Mas Rafael estava cego pela própria ambição e pela vergonha de ter um irmão criminoso. Ele conduziu a acusação com frieza cirúrgica. Apresentou cada prova, cada testemunha, cada detalhe que levaria Miguel à condenação. E conseguiu. Miguel foi condenado a 23 anos de prisão. Augusto, despedaçado, morreu 2 anos depois, de desgosto, de culpa, de impotência. "Doutor", Augusto disse, os olhos agora brilhando com uma luz que não era deste mundo, "eu vim porque descobri a verdade. Miguel era inocente, e Rafael sabe disso agora. Ele descobriu tudo há 3 meses. Descobriu que o verdadeiro criminoso era alguém próximo, alguém que manipulou provas, que comprou testemunhas. E desde então, Rafael está se consumindo. Ele não consegue mais viver. Está à beira do suicídio."
Fechei os olhos por um instante. Senti o peso daquela revelação. Não era apenas um erro judiciário. Era a destruição de uma família inteira, o colapso de 2 irmãos, a morte de um pai e o silêncio de uma verdade enterrada por uma década. "E o que o senhor quer que eu faça?" perguntei. Augusto se aproximou, colocou as mãos sobre a mesa. Elas não eram sólidas, mas eu sentia a intensidade de sua presença. "Eu quero que você defenda meu filho Rafael. Não no tribunal dos homens. No tribunal onde eu estou agora. Ele está prestes a morrer, doutor. E se ele morrer com esse peso, ele vai se perder para sempre. Eu preciso que você prove que ele pode ser perdoado, que ainda há redenção, que minha morte não foi em vão." Aquela noite, depois que Augusto desapareceu, não saiu pela porta, simplesmente dissolveu-se na penumbra. Fiquei sozinho com meus pensamentos e com uma certeza que me assombrava. Eu acabara de aceitar um caso impossível. Defender um homem vivo perante um tribunal espiritual, provar que ele merecia perdão enquanto ainda respirava, enquanto ainda tinha tempo de escolher entre a redenção e a destruição. Era algo que eu nunca havia feito. Mas a justiça espiritual não segue as regras dos homens. Ela não espera a morte para julgar. Ela age quando a alma ainda pode ser salva. Passei os dias seguintes investigando. Não era fácil. Rafael Mendes era um promotor respeitado, com uma carreira impecável até 3 meses atrás. Depois disso, algo mudou. Ele começou a faltar ao trabalho, a recusar casos, a se isolar. Colegas diziam que ele parecia assombrado. Alguns achavam que era esgotamento. Outros que ele estava envolvido em algo sujo. Ninguém sabia a verdade. Rafael tinha descoberto que condenou o próprio irmão inocente e estava morrendo por dentro. Consegui acesso aos autos do processo antigo. Li cada página, cada depoimento, cada laudo e vi exatamente o que Augusto me dissera. As provas eram frágeis, as testemunhas duvidosas, o delator, um homem com histórico de mentiras e negociações. Mas Rafael, cego pela vergonha e pela ambição de provar que era incorruptível mesmo diante do próprio sangue, ignorou as brechas. Ele quis condenar Miguel para se libertar da vergonha de tê-lo como irmão. E conseguiu. Mas o preço foi a verdade. 3 meses atrás, Rafael recebeu uma carta anônima. Dentro havia fotos, documentos, gravações. Tudo provava que o verdadeiro autor do assalto era Cláudio Ferreira, um ex-sócio do pai, alguém que Augusto tinha ajudado anos antes e que, em troca, destruiu Miguel para encobrir o próprio crime. Cláudio manipulou testemunhas, plantou evidências, comprou o delator. E Rafael, ao conduzir o processo com tanta convicção, tornou-se cúmplice involuntário de uma injustiça monstruosa. Desde então, Rafael tentou reverter a condenação. Mas Miguel, depois de 8 anos preso, já não confiava em ninguém, muito menos no irmão que o colocou ali. Ele recusou qualquer contato, recusou advogados, recusou revisão. "Eu prefiro apodrecer aqui do que aceitar a piedade de quem me destruiu", foram suas palavras exatas, segundo o registro da última visita que Rafael tentou fazer. E Rafael, consumido pela culpa, começou a definhar. Parou de comer, parou de dormir, começou a ter visões, via o pai, via Miguel, via o tribunal vazio onde ele condenou o irmão, agora transformado em um palco de julgamento eterno onde ele era o réu. Eu sabia o que isso significava. O tribunal espiritual já tinha começado e Rafael estava sendo julgado antes mesmo de morrer. Foi numa quarta-feira, às 2 da manhã, que Augusto voltou. Dessa vez ele não estava sozinho. Ao lado dele, ou melhor, ao redor dele, havia presenças que eu não conseguia ver claramente, mas sentia. Eram testemunhas espirituais. Almas que tinham algum vínculo com aquele caso, com aquela família, com aquela dor. "Doutor", Augusto disse, e sua voz agora tinha uma urgência que me arrepiou. "Rafael tentou se matar ontem à noite. Ele foi salvo, mas está em coma.
Os médicos dizem que ele pode não acordar. Eu preciso que você haja agora. Levantei-me da cadeira, o coração disparado. Como? Como eu vou defendê-lo se ele está inconsciente? Augusto se aproximou, e pela primeira vez, desde que o conheci, ele tocou meu ombro. Não foi uma sensação física. Foi uma corrente elétrica espiritual que atravessou meu corpo inteiro. Você vai até ele. Vai até o lugar onde ele está agora, entre a vida e a morte, entre o mundo e o tribunal. Lá, você terá uma chance, uma única chance de apresentar a defesa dele. Eu deveria ter recusado. Deveria ter dito que isso ultrapassava qualquer limite do que eu sabia fazer. Mas não recusei, porque eu entendi algo naquele momento. Rafael não era apenas um promotor que errou. Ele era um filho que amava o pai. Era um irmão que, no fundo, sempre amou Miguel, mesmo quando o condenou. E agora ele estava pagando um preço que nenhum ser humano deveria pagar sozinho. O que eu preciso fazer? Perguntei. Augusto me entregou algo. Não era físico, mas eu senti o peso nas minhas mãos. Era um processo. Mas não era feito de papel. Era feito de memórias, de arrependimentos, de lágrimas não derramadas. Leve isso com você. É a defesa de Rafael. Tudo o que ele nunca conseguiu dizer. Tudo o que ele nunca conseguiu perdoar em si mesmo. Você vai apresentar isso ao tribunal. E vai pedir o que nenhum advogado humano jamais pediu. A redenção antecipada. O perdão antes da morte. Respirei fundo. Fechei os olhos e, guiado por uma força que eu não entendia, deixei meu escritório. Não caminhei. Não peguei o carro. Simplesmente fui. E quando abri os olhos novamente, eu estava em um lugar que não existe em nenhum mapa. Era um tribunal, mas não como os que eu conhecia. As paredes eram feitas de luz e sombra ao mesmo tempo. O chão era sólido, mas refletia memórias como espelhos d'água. E no centro, sentado em uma cadeira, estava Rafael. Ele estava consciente. Mas não no corpo. Estava ali em espírito, fragmentado, perdido, olhando ao redor com olhos de desespero absoluto. Rafael me viu, e pela primeira vez vi medo absoluto no rosto de um promotor. Ele tentou falar, mas sua voz saía embargada, distorcida, como se ainda estivesse preso entre dois mundos. Quem é você? Aproximei-me devagar, mantendo o tom calmo. Meu nome é irrelevante. Eu sou seu advogado. Fui contratado por seu pai. Ao ouvir a palavra pai, Rafael desmoronou. Caiu de joelhos no chão daquele tribunal impossível e começou a chorar. Não era choro humano. Era choro de alma despedaçada. Meu pai está aqui? Ele sabe o que eu fiz. Ele sabe de tudo, Rafael. E por isso ele me trouxe aqui. Olhei ao redor. O tribunal começou a se formar. Não havia juiz visível, mas eu sentia a presença de algo infinitamente maior do que qualquer autoridade humana. As testemunhas espirituais começaram a aparecer. Algumas eu reconheci. Eram vítimas do crime original, almas que morreram no assalto ou em consequência dele. Outras eram figuras que eu não conhecia, mas que claramente tinham ligação com Rafael, com Miguel, com Augusto. Rafael Mendes, uma voz ecoou. Não vinha de lugar nenhum e vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Você está aqui porque sua alma está em julgamento. Não pelo que você fez como promotor, mas pelo que você deixou de fazer como irmão, como filho, como ser humano. Rafael levantou a cabeça, ainda de joelhos. Eu sei que condenei um inocente. Eu sei que destruí meu irmão. Eu sei que matei meu pai de desgosto. Não há defesa para mim. Não há perdão. Ah, eu disse, e minha voz cortou o silêncio como uma lâmina. Há defesa, sim, e eu estou aqui para apresentá-la. Abri o processo espiritual que Augusto me entregou e comecei. Senhores do Tribunal Eterno, estou aqui para defender Rafael Mendes.
não para negar seus erros, não para justificar suas escolhas, mas para provar que ele ainda merece redenção. Porque redenção não é apagar o passado. Redenção é ter a coragem de enfrentá-lo, de repará-lo, de transformá-lo. E Rafael, apesar de tudo, teve essa coragem. Caminhei pelo tribunal, sentindo o peso de cada palavra. Rafael descobriu a verdade, e quando descobriu, ele não fugiu. Ele não tentou esconder, ele tentou reparar. Ele procurou Miguel, ele tentou reabrir o caso. Ele ofereceu sua própria carreira, sua reputação, sua vida para consertar o erro. E quando Miguel recusou, quando o mundo recusou, Rafael não desistiu. Ele carregou sozinho o peso da culpa até não aguentar mais. Isso não é defesa, a voz ecoou novamente. Isso é apenas a descrição do sofrimento. Sofrimento não é redenção. Eu sabia que isso viria. Sofrimento não é redenção, concordei. Mas a escolha de sofrer pela verdade, em vez de viver na mentira, é. Rafael poderia ter seguido em frente, poderia ter ignorado a carta anônima, poderia ter enterrado a verdade e protegido sua carreira. Mas ele não fez isso. Ele escolheu a verdade, sabendo que ela o destruiria. E essa escolha, senhores, é o primeiro passo da redenção. O silêncio que se seguiu foi denso. Não era ausência de som, era a presença de algo profundo, algo que estava avaliando cada palavra, cada intenção, cada fragmento de verdade que eu tentava construir. Rafael continuava de joelhos, agora olhando para mim com uma mistura de desespero e esperança, como se pela primeira vez em meses ele visse uma luz no fim do túnel que ele mesmo cavou. Mas então, uma das testemunhas espirituais se manifestou. Era uma mulher. Eu a reconheci pelos autos que tinha lido. Sandra Oliveira, viúva do segurança morto no assalto. Ela deu um passo à frente e sua presença irradiava uma dor tão profunda que era quase palpável. Doutor, ela disse olhando diretamente para mim, eu ouvi suas palavras, mas onde estava a verdade quando meu marido foi enterrado? Onde estava a redenção quando Miguel foi preso e eu acreditei que justiça tinha sido feita? Rafael não é apenas culpado de condenar um inocente. Ele é culpado de me dar uma falsa paz. Durante anos, eu acreditei que o assassino do meu marido estava preso. E agora descubro que ele estava solto, vivendo sua vida, enquanto um inocente apodreceu em uma cela. Suas palavras eram como lâminas, e Rafael, ao ouvi-las, desmoronou ainda mais. Ela tem razão, ele murmurou. Eu não destruí apenas Miguel. Destruí todos que acreditaram em mim. Destruí a verdade. Caminhei até Sandra. Olhei nos olhos dela. Olhos que ainda carregavam lágrimas de uma década atrás. Senhora Oliveira, eu entendo sua dor. E não vou pedir que a senhora perdoe Rafael. Perdão não é algo que se exige. Perdão é algo que se oferece quando a alma está pronta. Mas o que estou pedindo aqui não é que a senhora absolva Rafael de suas culpas. Estou pedindo que o tribunal reconheça que Rafael, ao descobrir a verdade, não fugiu dela. Ele a enfrentou. E ao fazer isso, ele deu à senhora a chance de saber a verdade. Uma verdade dolorosa, mas real. Sandra me olhou por longos segundos. Então, lentamente, ela disse, a verdade não traz meu marido de volta. Mas a mentira me manteve em um túmulo falso por anos. Talvez Rafael mereça a chance de consertar o que pode ser consertado. Ela recuou. E com isso, senti que uma pequena parte do julgamento tinha mudado de direção. Mas o tribunal ainda não estava convencido. Outra presença se manifestou. Dessa vez, era o próprio Miguel. Não fisicamente. Ele ainda estava vivo, preso em uma cela, mas sua essência, sua dor, sua raiva estavam ali, representadas por uma sombra que se formou no centro do tribunal. Rafael me traiu, a sombra disse, e sua voz era fria como gelo. Ele me olhou nos olhos durante o julgamento e me chamou de criminoso. Ele destruiu nossa família, destruiu nosso pai. E agora quer redenção?
Que redenção há para quem destrói o próprio sangue? Respirei fundo. Esse seria o momento mais difícil. Miguel, eu disse, dirigindo-me à sombra. Você tem razão. Rafael o traiu. Mas ele não fez isso por maldade. Ele fez isso por medo. Medo de ser associado a você. Medo de ser visto como corrupto por defender o irmão. Medo de perder tudo o que construiu. E sim, esse medo o transformou em algoz. Mas reconhecer o medo não é justificá-lo. É entender que Rafael, assim como você, é humano. E humanos erram. Errar? A sombra gritou. Ele não errou, ele escolheu. Escolheu sua carreira em vez de mim. Sim, eu disse firme. Ele escolheu. E agora ele está pagando o preço dessa escolha. Mas a questão não é se ele merece sofrer. A questão é, ele merece a chance de consertar, de se redimir, de salvar o que ainda pode ser salvo. A sombra de Miguel hesitou, e nessa hesitação vi algo que me deu esperança, dúvida. Não era ódio puro, era dor misturada com uma fagulha de algo que talvez fosse saudade. Ele me abandonou, Miguel disse, agora com a voz mais suave. Quando mais precisei, ele me abandonou. Eu sei, eu disse, e nada que eu diga vai apagar isso. Mas, Miguel, há algo que você precisa saber. Rafael não te abandonou agora. Quando descobriu a verdade, ele foi até você. Tentou falar, tentou explicar, e você recusou. Porque era tarde demais, Miguel gritou. 8 anos, doutor. 8 anos da minha vida roubados. Sim, eu concordei. 8 anos que ninguém pode devolver. Mas e os próximos? E os anos que ainda restam para ambos? Rafael está morrendo, Miguel. E se ele morrer agora, sem ter a chance de se redimir, sem ter a chance de pedir perdão de verdade, o que vai restar? Apenas mais ódio, apenas mais dor. E você vai carregar isso pelo resto da sua vida. A sombra tremeu, e então, lentamente, começou a se dissipar. Antes de desaparecer completamente, ouvi um sussurro. Eu não quero carregar ódio, eu quero meu irmão de volta. Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Quando os abri novamente, Augusto estava ao meu lado. Ele não disse nada, mas colocou a mão sobre meu ombro novamente, e dessa vez senti calor. Senti algo que eu só posso descrever como amor paterno atravessando mundos para chegar até ali. Doutor, Augusto disse olhando para o tribunal, chegou a hora da minha defesa. Ele caminhou até o centro, e pela primeira vez, ele falou não como testemunha, não como pai, mas como alguém que também estava sendo julgado. Eu falhei como pai, ele começou, e sua voz rachava de emoção. Eu amava meus filhos, mas não soube ensiná-los a se amarem. Eu via a rivalidade entre eles e achava que era normal. Achava que eles superariam, mas não superaram. E quando Miguel foi preso, quando Rafael o condenou, eu não tive coragem de confrontar Rafael. Eu não tive coragem de dizer, você está errado, seu irmão é inocente. Eu morri com essa covardia. O tribunal inteiro pareceu congelar. Eu morri acreditando que tinha perdido os 2 filhos. Um preso por um crime que não cometeu, outro consumido pela ambição. E eu, o pai, morri sem fazer nada. Mas agora aqui, neste tribunal que julga não apenas atos, mas intenções, eu peço, não julguem Rafael apenas pelo que ele fez. Julguem pelo que ele está tentando fazer. Julguem pela coragem que ele teve de enfrentar a verdade quando poderia ter fugido dela. Augusto se virou para Rafael, que agora chorava abertamente. Meu filho, ele disse, eu te perdoo, não porque você não errou, mas porque você é meu filho, e porque eu sei que você ainda pode consertar isso. Você ainda pode salvar Miguel. Você ainda pode honrar a memória da nossa família. Mas para isso, você precisa viver, precisa acordar, precisa lutar. As palavras de Augusto ecoaram pelo tribunal como trovões silenciosos. Eu senti o ambiente mudar. Não era absolvição, ainda não, mas era algo próximo de compaixão. E naquele lugar, compaixão era tão poderosa quanto qualquer sentença. Rafael levantou-se finalmente.
Seu corpo espiritual ainda estava frágil, translúcido, mas havia algo novo nele: determinação. Ele olhou ao redor, para as testemunhas espirituais, para a presença invisível que julgava, para o Pai que o olhava com olhos cheios de dor e amor. Eu não mereço perdão, Rafael disse, e sua voz agora era firme. Eu sei disso, mas se este tribunal me der a chance de voltar, se eu puder acordar, eu prometo, vou dedicar o resto da minha vida a consertar o que quebrei. Vou tirar Miguel da prisão, vou expor Cláudio. Vou devolver a verdade a todos que foram enganados por mim. E se mesmo assim eu não conseguir o perdão de Miguel, de Sandra, de todos que feri, então que minha vida seja a penitência. Que cada dia seja um passo na direção da redenção, mesmo que eu nunca chegue lá. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então a voz do tribunal ecoou novamente. Rafael Mendes, sua defesa foi ouvida. Sua sinceridade foi reconhecida, mas redenção não se conquista com palavras. Redenção se conquista com ações. Você terá uma chance, uma única chance. Acorde, viva e prove que suas promessas não são vazias. E com isso, uma luz começou a envolver Rafael. Ele olhou para o Pai, para mim, com uma gratidão que transcendia qualquer linguagem. Obrigado, ele disse, e desapareceu. O tribunal começou a se desfazer. As testemunhas espirituais recuaram, dissolvendo-se na luz e na sombra. Augusto ficou por último. Ele se aproximou de mim e pela primeira vez sorriu. Obrigado, doutor. Você salvou meu filho. Não, eu disse. Você salvou. Eu apenas defendi. Ele negou com a cabeça. Nós salvamos, juntos. E agora ele tem uma chance que eu nunca tive. Antes que eu pudesse responder, Augusto também desapareceu. E eu me vi de volta ao meu escritório, sozinho, com o sol começando a nascer pela janela. Peguei meu telefone, liguei para o hospital onde Rafael estava internado. Ele acordou, a enfermeira disse, surpresa. Há 20 minutos. Foi um milagre. Nos dias que se seguiram, acompanhei Rafael à distância. Não era mais meu cliente no sentido tradicional. Ele tinha sido defendido no único tribunal que realmente importava agora. Mas eu precisava saber se ele cumpriria o que prometeu. Se a redenção que ele jurou buscar seria real ou apenas mais uma promessa vazia feita sob pressão. E, para minha surpresa e alívio, Rafael não perdeu tempo. Ainda fraco, ainda se recuperando da tentativa de suicídio e do coma, ele começou a agir. Contratou os melhores advogados criminalistas do estado, reuniu todas as provas que havia coletado sobre Cláudio Ferreira, denunciou formalmente a manipulação do processo original e fez algo que poucos promotores teriam coragem de fazer. Ele se apresentou publicamente como cúmplice involuntário de um erro judiciário. Confessou diante das câmeras que havia condenado o próprio irmão inocente por ambição e medo. A repercussão foi imediata. Alguns o chamaram de covarde, outros de herói. Mas a verdade é que Rafael não se importava com nenhum dos dois rótulos. Ele estava fazendo aquilo por uma razão, e apenas uma: cumprir a promessa que fez no tribunal espiritual. Miguel, dentro da prisão, viu a confissão pela televisão e, pela primeira vez em 8 anos, chorou. Não de raiva, de dor misturada com algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. O processo de revisão foi rápido. As provas contra Cláudio eram esmagadoras. Testemunhas que antes mentiram, agora confessaram. O delator, pressionado, admitiu que foi pago. E em 6 semanas, algo impressionante para os padrões do sistema judiciário, Miguel foi inocentado. A sentença que o condenou foi anulada. Cláudio foi preso. E Miguel, finalmente, foi libertado. Eu estava lá no dia em que ele saiu. Rafael também estava. Eles se olharam por longos segundos na porta da prisão. Ninguém disse nada. Não havia palavras para aquilo. E então, lentamente, Miguel deu um passo à frente e abraçou o irmão.
Não foi um abraço de perdão completo. Foi um abraço de reconhecimento. Reconhecimento de que, apesar de tudo, eles ainda eram irmãos. E que, talvez, com o tempo, a ferida pudesse começar a cicatrizar. Naquela noite voltei ao meu escritório. E lá, sentado na cadeira, em frente à minha mesa, estava Augusto. Ele estava diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Doutor, ele disse, sorrindo. Eles se abraçaram. Eu sei, respondi. Eu vi. Então está feito. O processo foi encerrado, não perfeitamente, mas com justiça. Concordei. Justiça nem sempre é perfeita, mas quando é real, é suficiente. Augusto ficou ali por alguns minutos em silêncio. Eu não pressionei. Sabia que ele tinha algo mais a dizer. E finalmente ele falou. Doutor, há algo que eu preciso te contar. Algo que você precisa entender sobre este caso. Inclinei-me para a frente, atento. Quando eu morri, Augusto começou, eu não fui direto para o tribunal espiritual. Eu fiquei preso. Preso entre o mundo e o além. Preso pela culpa, porque eu sabia que Miguel era inocente. Essas palavras me atingiram como um soco. O senhor sabia? Ele assentiu e lágrimas começaram a rolar por seu rosto espiritual. Eu sabia. Não tinha provas, não tinha como provar, mas eu conhecia Miguel, conhecia meu filho, e eu sabia que ele não era capaz daquilo. Mas eu não fiz nada. Não confrontei Rafael, não contratei advogados melhores, não lutei com tudo que eu tinha. Eu desisti e morri com isso. Senti meu coração apertar. Por que o senhor não me contou isso antes? Porque eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que fui covarde, que deixei meu filho apodrecer na prisão porque tive medo de enfrentar o outro filho. Mas agora, vendo Rafael lutar, vendo ele arriscar tudo para consertar o erro, eu entendi. Redenção não é apenas para os vivos, é para todos nós. Ele se levantou. Eu pude me redimir através de Rafael, e ele, através de Miguel. E Miguel, ao perdoá-lo, vai se redimir da raiva que carregou. Todos nós estamos conectados, doutor, e todos nós precisamos uns dos outros para encontrar a paz. Não consegui dizer nada. Apenas assenti. Augusto caminhou até a porta, mas antes de sair, ele se virou. Obrigado, doutor, por me dar a chance de ser pai uma última vez, por me deixar tentar consertar o que quebrei. E com isso, ele saiu. E dessa vez, eu soube que não voltaria, porque seu processo estava encerrado, sua redenção conquistada. Semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era Miguel. Doutor, ele disse, a voz ainda carregada de emoção. Eu não sei se o senhor se lembra de mim, mas eu gostaria de conversar. Marcamos um encontro no meu escritório. Quando ele chegou, vi um homem diferente do que eu imaginava. 8 anos de prisão deixam marcas, mas havia algo nele que era mais forte que as cicatrizes. Havia esperança. Eu queria agradecer, ele disse, sentando-se na cadeira onde Augusto tinha se sentado tantas vezes. Rafael me contou sobre você, sobre o que você fez. Não sei como, mas sei que você ajudou a salvar meu irmão. E ao salvá-lo, salvou a mim também. Balancei a cabeça. Eu não salvei ninguém, Miguel. Eu apenas defendi alguém que merecia defesa. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Meu pai sempre dizia que justiça não é sobre punir, é sobre consertar. E agora eu entendo o que ele quis dizer. E o seu irmão? Perguntei. Como estão as coisas entre vocês? Miguel hesitou. Difíceis, não vou mentir. Tem dias que eu olho para ele e ainda sinto raiva. Raiva pelos anos perdidos, pelos amigos que perdi, pela vida que nunca vivi. Mas também tem dias que eu olho e vejo o menino que corria comigo no quintal quando éramos crianças. E nesses dias eu consigo perdoar um pouco mais. Perdão não é um evento, eu disse. É um processo, e processos levam tempo. Eu sei, ele respondeu, mas pela primeira vez em 8 anos eu tenho tempo, e eu tenho meu irmão.
e de alguma forma sinto que meu pai ainda está por perto, cuidando de nós. Sorri. Ele está. Tenho certeza disso. Miguel se levantou para sair, mas antes me entregou algo. Era uma carta. Eu escrevi isso na prisão, nos piores dias, mas nunca tive para quem enviar. Agora eu sei. Quero que você tenha, como lembrança de que mesmo no lugar mais escuro, a esperança pode sobreviver. Depois que Miguel saiu, abri a carta. As palavras eram simples, mas carregadas de uma verdade profunda. Eu não sei se alguém vai ler isso um dia. Não sei se alguém se importa, mas preciso escrever. Porque se eu não colocar essas palavras em algum lugar, elas vão me consumir. Eu sou inocente, eu sempre fui. Mas o mundo decidiu que eu era culpado. E o pior de tudo, meu irmão decidiu. Ele me olhou nos olhos e me chamou de criminoso. E aquilo me matou mais do que qualquer sentença. Mas eu ainda acredito. Acredito que um dia a verdade vai aparecer. Acredito que um dia alguém vai olhar para esse caso e ver o que todos ignoraram. E acredito que, mesmo que eu morra aqui, minha alma vai ser livre. Porque a verdade não morre. Ela só espera a sua hora. Fechei a carta e coloquei-a em uma gaveta especial do meu escritório. Aquela que eu reservo para os casos que me transformaram. E então, sozinho, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Rafael, que condenou o irmão e quase se destruiu pela culpa. Miguel, que foi condenado injustamente e aprendeu a perdoar. Augusto, que morreu com remorso e encontrou redenção, ajudando os filhos a se reconciliarem. E eu, o advogado, que defendi um homem vivo no tribunal dos mortos. Naquela noite, tive um sonho. Estava novamente no tribunal espiritual, mas dessa vez o tribunal estava vazio. Não havia testemunhas, não havia acusados, apenas uma luz suave e uma sensação de paz. E no centro, sentado em um banco, estava Augusto. Ele não disse nada, apenas acenou, e eu soube que era a despedida final. Ele tinha encontrado sua paz. E agora, Rafael e Miguel tinham a chance de encontrar a deles. Acordei com o som do telefone. Era Rafael. Doutor, eu só queria dizer obrigado. Obrigado por não desistir de mim, por acreditar que eu podia ser mais do que meus erros. Rafael, eu disse, você sempre foi mais do que seus erros. Você só precisava se dar a chance de ver isso. Ele ficou em silêncio por um momento. E então disse, eu vou passar o resto da minha vida fazendo jus a essa chance. Os meses passaram. Rafael deixou a promotoria, não por desistência, mas por escolha. Ele abriu um escritório de advocacia especializado em revisões criminais e erros judiciários. Casos que ninguém mais queria tocar, ele pegava. Pessoas que o sistema abandonou, ele defendia. E a cada vitória, eu sabia que ele estava cumprindo a promessa que fez naquele tribunal entre mundos. Miguel reconstruiu sua vida lentamente. Conseguiu um emprego, voltou a estudar e, surpreendentemente, começou a trabalhar com Rafael. Não como advogado, mas como investigador. Ele conhecia o sistema prisional por dentro. Conhecia as injustiças que ninguém via. E juntos, os dois irmãos começaram a desmantelar erros que o sistema preferia esquecer. Certo dia, eles vieram juntos ao meu escritório. Foi a primeira vez que os vi lado a lado, sem peso, sem tensão, sem dor silenciosa entre eles. Doutor, Rafael disse, nós fechamos outro caso. Um homem inocente foi libertado hoje. Miguel sorriu. E ele nos agradeceu. Disse que acreditava que tinha sido esquecido, mas não foi. Olhei para os dois e vi algo que me encheu de uma emoção difícil de descrever. Vi a redenção materializada, não como conceito abstrato, mas como realidade viva. Augusto estaria orgulhoso, eu disse. Eles trocaram um olhar e Rafael respondeu, eu sei que ele está. Às vezes eu ainda sinto ele, como se estivesse por perto nos observando. E eu acho que ele finalmente está em paz. Naquela noite, depois que eles saíram, fiquei sozinho no escritório. Olhei para a cadeira onde Augusto costumava aparecer. Ela estava vazia,
Mas eu não senti solidão. Senti gratidão. Gratidão por ter sido escolhido para defender aquela causa impossível. Gratidão por ter visto com meus próprios olhos que a justiça, a verdadeira justiça, transcende os tribunais humanos. Porque no final, não importa quantas sentenças foram proferidas ou quantos veredictos foram dados. O que importa é o que fazemos quando descobrimos que erramos. Se fugimos ou se enfrentamos, se escondemos ou se consertamos. E Rafael, Miguel e Augusto me ensinaram algo que eu nunca vou esquecer. Redenção não é apagar o erro, é transformá-lo em propósito. Fechei os olhos e sussurrei para o vazio: obrigado, Augusto, por confiar em mim, por me mostrar que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança. Ainda há justiça, ainda há redenção. E pela última vez, senti uma presença suave ao meu lado. Não era física, era espiritual. E eu soube, sem sombra de dúvida, que ele tinha ouvido e que, finalmente, o processo estava encerrado. Não apenas no tribunal espiritual, mas no coração de todos os envolvidos.